Fala pessoal, boa noite. Como estão vocês? Tudo bem? Por favor, aquele ok para saber se o áudio está funcionando, se está tudo certo. E a gente já vai começar sem muita onda. Assim que o nosso convidado de hoje chegar, a gente já começa. Boa noite pessoal, oi Laine. Fala aí, Antenor. Estudando bastante, eu espero. Como é que tá, galera? Preparada? Hoje o negócio vai ser pesado. Olá, professora Elren, como vai? Tudo bem com vocês? Chegou o cara. Boa noite, pessoal. Boa noite, rapaziada. Valeu. E aí, Vitor? Como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Tudo bom contigo? Tudo certinho, tudo certinho. Cara, Kadori, fala. pode falar. Não, eu ia dizer que tava ouvindo ali quando eu tava entrando que pô, hoje vai ser pesado. Porra, de pesado já chega o treino, né? Hoje tem que ser leve. Pesado eu tô ficando eu nessa quarentena aí. É, de pesado já chega a quarentena. Meu amigo, uma boa noite para ti. Seja muito bem-vindo. Eu tô Valeu. até, tô até trêmulo aqui, ansioso aí Ah, pelo papo de hoje. para com isso, para com isso. Enquanto o pessoal vai chegando aí, deixa eu fazer aquela abertura padrão, né? Vai lá, fica à Então, vontade. sejam todos bem-vindos, né? A gente está dando sequência na nossa série de lives, né? E tem um objetivo especial que é arrecadar fundos para a gente conseguir doar algumas cestas básicas para os idosos aqui de Castanhal. Cadore, eu não sei como é que está aí no sul o negócio. Eu estava vendo uns vídeos aqui da nossa cidade, aqui em Castanhal hoje, e o negócio está assustador. A galera está na rua como se nada tivesse acontecendo, não tem vírus, não tem coisa nenhuma, tá? A galera está bombando na rua. Tem um mercado aqui que o pessoal apelidou de Caminho das Índias, para tu ter uma ideia. E é aquele negócio que a galera toda andando e tal. Então a parada tá bastante sinistra. Eu confesso que eu estava mais otimista com a situação até o meio da semana passada. Agora eu já estou mais desacreditado do que antes, né? Então isso reforça a importância do que a gente está fazendo. Quando a gente fez a primeira entrega das cestas básicas, pelo menos a gente conseguiu dar o recado para os idosos, a gente deixou contato lá se eles precisarem sair e encorajou eles a ficarem em casa, né? Mas então fica aí o nosso apelo, mesmo para quem está ruim aí de grana, que a gente sabe que a crise está pegando para todo mundo, né? Se não puder ajudar financeiramente, ajuda aí divulgando a vaquinha, né? Para de repente alguém poder ajudar a gente nessa função. Eu já faço o link, já aproveito para te agradecer, né? Brigadão pela tua disponibilidade aí por vir aqui contribuir com a gente, que é o modo como a gente dá a contrapartida, né? O pessoal ajuda a gente a arrecadar as cestas básicas e a gente devolve com aquilo que a gente tem, que é aquilo que a gente está estudando, né? A gente tenta contribuir com a prática das pessoas. Então, primeiro, obrigado por isso, obrigado pela tua disponibilidade e, em segundo lugar, obrigado por todo o teu histórico de contribuição científica aí com a área, com os idosos. Obrigado mesmo, a gente te acompanha há um tempo aí, eu sou teu fã desde a graduação, então é uma honra te receber por aqui. Pô, cara, primeiramente, boa noite a todos. E eu queria agradecer ao Vitor e a Elrin pelo convite, né, que me deixa bastante honrado, bastante feliz de participar. Quando tu fala que tu é meu fã desde a graduação, tu tá nas entrelinhas me chamando de velho, tá? Então, mas queria dizer que, né, é um grande prazer para mim participar e, sobretudo, com esse objetivo aí, com essa campanha. E queria aproveitar e parabenizar vocês, muito bacana essa campanha. Eu acho que esse tipo de iniciativa é fundamental nesse momento. Então, muita gente está deixando de trabalhar em função do isolamento social, muita gente está deixando de ganhar seu pão, muita gente vai passar necessidade. Eu te confesso que eu não tenho uma resposta a respeito do que deveria ser essencial ou não agora, né, e economicamente falando, mas o fato é que o tema é seríssimo, né? Eu tenho visto alguns dados e, claro, existem diferentes formas de interpretar os dados, mas embora a nossa, digamos, taxa de crescimento da contaminação e dos óbitos, ela está mais baixa do que vários países, e somando países com a nossa população, ao mesmo tempo, por outro lado, a gente teve
uma taxa de dobrar o número de óbitos muito rápida e mais rápida que vários países que estão com os óbitos elevados, né? Então a gente tem que abrir muito o olho, porque essa questão ela ainda não começou, ela ainda pode ficar grave no Brasil, certo? Então, assim, eu acho que quem tem condições de ajudar, eu acho que é um momento de solidariedade, certo? Eu acho que a campanha de vocês ela serve de exemplo para que várias pessoas possam contribuir aí ao redor do país, e quem não está engajado, quem não está organizando uma campanha, seria muito legal contribuir com as campanhas que estão rolando, e eu deixo aqui a minha promessa de que assim que terminar a live, eu vou entrar no link e vou contribuir para a vaquinha de vocês. Valeu, valeu, meu amigo. A gente agradece, os nossos idosos aqui agradecem. Kadori, hoje a gente vai, basicamente, tu vai falar muito mais do que eu vou fazer um papel basicamente de entrevistador aqui, vou gerenciando as perguntas que o pessoal vai mandando, né? Então, o pessoal quiser mandar pergunta aí nos comentários, eu vou ficar atento aqui enquanto o Kadori vai dando o show dele aí. Então, eu vou começar direto, né? Pra gente não perder muito tempo, porque essa live, é 1 hora de live, é um tempão, quando vejo acabou e a gente não conseguiu falar tudo o que queria, né? Então eu vou fazer a primeira pergunta, talvez a mais importante da noite. Qual que é a peça de carne que está te esperando para tu colocar na churrasqueira depois da live? Cara, então, eu tenho duas opções aí. A princípio tá mais ou menos definida que eu vou fazer na churrasqueira, obviamente, vou fazer uns hambúrgueres, tá? Olha, rapaz. Mas tem um vazio e uma linguiça de cordeiro me esperando para amanhã ao meio-dia. Tá certo, tá certo. Então essa talvez seja uma das principais recomendações, né? Não vou dizer nem mais nem menos importante, porque ela é de fato importante. Mas vamos lá, falando sério agora, meu amigo. Eu queria que tu começasse. Eu sei que tu estuda idoso há muito tempo, né? Eu vou querer te perguntar outras coisas também, mas para ilustrar para o pessoal que está ouvindo, qual que é a grande diferença entre um idoso com síndrome de fragilidade, um idoso frágil? Como é que tu lida? Como é que grande parte das pessoas que estão aqui são professores de educação física ou estudantes, né? Como é que eles fazem esse limiar para definir uma coisa de outra? Bom, primeiramente, existem, de acordo com o que é a classificação do idoso ainda no Brasil, acima de 60 anos, existem muitos idosos com uma vitalidade e uma função neuromuscular extremamente preservada, certo? Então, a gente, dentro de uma faixa etária de 60 a 65, 70 anos, a gente pode encontrar uma amplitude de força, de potência muscular, de velocidade de marcha muito grande. Mas o fato é que nessa idade, talvez a maioria dos idosos no Brasil se encontrem, são independentes, estão acima do limiar de dependência. Antes de falar um pouco de critérios diagnósticos para a fragilidade, por outro lado, quanto maior é a idade de um idoso, mais chance esse idoso tem, principalmente com a nossa cultura de atividade física, que na verdade ainda não mudou na maioria dos idosos, né? Mas especialmente porque esses idosos passaram nessa cultura toda a sua vida, então décadas de sedentarismo, muitos deles. Felizmente isso, né, pouco a pouco está começando a mudar, né? Então eu espero que o exercício deixe de ser visto por essas pessoas como lazer e sim como algo fundamental para a sua saúde, tanto quanto uma pílula para hipertensão ou um hipoglicemiante num diabético, enfim, realmente como um medicamento, né? Mas um medicamento, vamos combinar que com bem menos efeitos colaterais. Mas enfim, para não fugir muito do assunto, né? Porque esse assunto tem pano para manga, a grande coisa, o que diferencia realmente a proximidade com o limiar de dependência. Existem várias classificações para fragilidade. A que talvez mais se aproxime do nosso objeto, do professor de educação física e do fisioterapeuta, seria o fenótipo da fragilidade definido lá por Freud em 2001, que envolve 5 critérios, né? Que é a perda de peso não intencional, quando o peso é medido no anterior, a velocidade de marcha, então menor do que o percentil 20, corrigido por gênero e IMC, a força de preensão manual, que também tem lá sua correção por IMC e gênero, certo? A sensação autorreferida de fadiga por questionário e de nível de atividade física. Então, 1 ou 2 critérios atingidos, o cara é pré-frágil.
3 ou mais, né, de 3 a 5 critérios, o cara é considerado frágil. E normalmente o frágil e o pré-frágil, eles têm uma característica que muito comum e muito provavelmente a primeira característica a se manifestar, que é uma mobilidade muito débil, certo? Então a velocidade de marcha ela é muito prejudicada. Então, normalmente a gente vai conseguir trabalhar com o frágil, na maioria dos casos, indo até ele, enquanto um idoso que não tem declínio funcional, ele geralmente consegue vir até nós para a gente aplicar uma intervenção. Show, show, perfeito. Eu acho que ficou extremamente claro. E aí eu queria fazer um gancho. Tem um texto teu, né, que é clássico, eu já cansei de ler, já gastei lendo ele e tal, em que tu fala sobre a ética em prescrever ou não prescrever exercício para esse idoso frágil, né? E aí eu queria que tu fizesse um link isso com uma fala que o Thiago teve ontem. Ele falou que agora a gente não está muito na época de pensar em motivação, mas sim em disciplina. Eu queria saber se tu pensa parecido com isso, quando fala da prescrição para o idoso frágil, né? E fizesse um link, porque eu também gostaria de te ouvir falando sobre o teu texto, né? A gente leu o que tu escreveu, mas te ouvir falando seria também interessante. Cara, na verdade, a questão, esse texto, ele foi um texto, o legal dele é que ele acabou sendo publicado numa revista né, voltada para diretores médicos, né, o JANDA, que é a revista da Associação Americana de Diretores Médicos, e na verdade, assim, a linha de raciocínio desse texto é o seguinte: quando um hipertenso vai no médico e o médico não receita uma intervenção hipertensiva, seja ela em termos de hábitos, mas principalmente de medicamento para hipertensão, quando isso é necessário, ou quando um diabético vai no médico e dentro também de uma mudança de estilo de vida, o cara não receita hipoglicemia antes, ele está, na verdade, o que ele está praticando é negligência médica. O mesmo se aplica para um geriatra ou para, na verdade, qualquer especialidade médica, quando um idoso vai numa consulta com ele. Se esse cara não coloca o exercício como pilar principal para tentar travar, né, o declínio funcional, ele tá cometendo uma mala praxis, ele está sendo negligente em relação a esse paciente, certo? E, na verdade, assim, cara, existem estudos já, o treinamento em pessoas muito idosas, ele não é uma coisa de ontem. Né? Então tem o trabalho da Maria Fiatarone em 1990, em nonagenários, certo? Tem outros trabalhos. A gente treinou potência em nonagenários e centenários. Recentemente o Mikkel, mostrou o treino de força em idosos hospitalizados com síndrome de fragilidade durante a internação, com treino de força, de potência diário, certo? Dementes octogenários, eu falei aí quinta-feira com o Paulo sobre isso. Então, quer dizer, a partir desses resultados, o que eu esperaria? Poxa, que tivesse um leg press em todos os hospitais. Só que isso não é um movimento. E o engraçado, cara, é que assim, normalmente isso é visto como custo, né? Isso é visto como custo. Um equipamento de musculação, um profissional do exercício é visto como custo. Quando, na verdade, para cada $1, isso aí tem estudo, para cada $1 investido em atividade física, são $3 economizados com saúde, certo? Então, economicamente para uma instituição, isso é a médio e longo prazo economia de custo, né? E esse conceito parece que ele não entra por interesse ou não, mas ele não entra na cabeça das pessoas que tomam essas decisões. Mas eu acho que assim, fazendo esse link no momento, cara, uma coisa que me preocupa muito e dentro da questão do isolamento social que é necessário nesse momento, é justamente a redução drástica que pode haver na capacidade funcional. Poxa, para um idoso de 80 anos ficar confinado em casa, dependendo do que esse cara fizer, isso pode mudar muito a capacidade funcional dele. O prejuízo na habilidade de marcha é muito grande. Eu vou citar um estudo aqui que, na verdade, ele é feito em idosos saudáveis que estavam bem acima do limiar de dependência. 10 dias de acamamento no hospital,
desculpa, de acamamento experimental em idosos saudáveis com média de idade de 60 e pouquinhos anos, não lembro exatamente, ocasionaram perdas de 20, 25% na força de extensores e flexores de joelho e em torno de 15% de perda no consumo máximo de oxigênio. Poxa, Vitor, vocês que estudam bastante, né, que é referência no HIIT ali, juntamente com o Fabrício Boscolo, vocês fazem trabalho, vocês sabem que, porra, para aumentar 15% do consumo máximo de oxigênio, às vezes é 3 meses de intervenção, certo? Sem Então, dúvida. cara, então assim, a perda é muito rápida. Claro, eu falei do acamamento, de estar na cama. Só que, cara, dependendo do tempo, do que o cara for fazer, nós já não estamos há 10 dias, nós estamos há 3 semanas e vamos para um mês. Dependendo do cara, se o cara ficar mais tempo na poltrona ou na cama, entendeu? E ele não tiver disciplina, como tu mesmo comentaste, para se exercitar, se ele não for orientado a isso, cara, esse cara pode se aproximar muito do limiar de dependência. Ele pode estar mais suscetível a quedas. E isso é grave. Isso é grave. Esse é aquele lance assim, porra, o remédio pode ser pior que a doença nesse caso. Então, assim, eu não estou dizendo que o cara não tenha que ter isolamento social. Poxa, são populações de risco. Um idoso de 80 anos é uma população de risco agora. Ele realmente tem que estar isolado do risco de se contaminar. Só que o isolamento dele tem que ser saudável. Esse cara tem que, de alguma maneira, se exercitar diariamente, porque talvez não tenha capacidade de se exercitar muito, então que se exercite um pouco diariamente, ele tem que ser orientado para isso, para que ele não tenha uma perda de capacidade funcional nesse período. Show, show. E o que tu está falando é bem o que a gente está vendo aqui, né? Quando a gente recebe os nossos idosos no projeto, os relatos são muito fortes, que envolvem não só a habilidade física, mas também a saúde mental, como a Euren falou anteontem, né, com o Felipe. Eles estavam falando sobre depressão, ansiedade e tal. Então, esses idosos aqui, muitos deles moram sozinhos, não têm suporte de família, ganham pouco, alguns reduzem a sua renda, inclusive nessa fase. Então, junta tudo isso com uma redução no pouco que eles já faziam de exercício, né? Então, a gente tem um quadro bastante preocupante. Eu vi outro dia um post teu sugerindo um site, eu sei qual é, mas eu queria que tu mesmo falasse sobre ele, e sobre outras estratégias. Isso. E eu queria que tu falasse, além dele, eu queria que tu falasse sobre outras estratégias que tu pensa de como a gente pode continuar intervindo, né, com esse público. Eu confesso que a gente está pensando aqui, junto eu e os bolsistas, o pessoal do grupo, a gente está pensando em fazer esse trabalho com as cestas básicas, mas a gente também está quebrando a cabeça em como que a gente vai chegar para tentar manter eles em atividade nesse período, né? Então, tu tem algumas sugestões aí? Como é que tu tem pensado nisso? Cara, bom, primeiramente falando do Vivifreio, o Vivifreio é um projeto que é encabeçado pelo professor Miquel Esquerdo, né, da Universidade Pública de Navarra, na Espanha, com várias autoridades, alguns geriatras e fisioterapeutas e professores de educação física da Europa. E esse projeto, ele alcançou tanto sucesso que ele foi impulsionado, está sendo impulsionado pela Organização Mundial de Saúde, para que seja propagado para países da América, né? América do Norte, América Central, América do Sul. Eu tive a oportunidade de fazer a tradução do Vivifreio para o português, já está, acredito que agora, por esses dias, já esteja no site em português. E o Vivifreio, ele tem um objetivo que até, de certa forma, pode até gerar alguma polêmica. Por quê? Porque o Vivifreio, ele foi concebido para que, independentemente do nível de conhecimento técnico, do cuidador, do neto, do sobrinho, do filho, essas pessoas consigam avaliar de forma muito objetiva um idoso e, de acordo com a sua avaliação, ele tem a sugestão de alguns exercícios que até, poxa, comumente talvez chamados como receita de bolo, só que ele tem uma... Ele não é feito para aquele idoso que consegue ir até uma academia. Ele é feito para aquele idoso que ele não tem acesso, ele não tem condição financeira, ele não tem como sair de casa. E mesmo assim, ele tem um objetivo não do diagnóstico, ele tem 4 níveis, né? Incapacidade, pré-fragilidade, fragilidade e robustez, né? E ele tem um programa de exercícios em casa com implementos desde garrafa de água até a próprio sentar e levantar da cadeira,
certo? Então, ele tem como uma diretriz de acordo, de novo, não é o objetivo de diagnosticar, mas sim ajudar de acordo com a classificação de um idoso, certo? A que ele faça exercícios muito simples em casa. Então, a ideia é concebida realmente para propagar a atividade física, porque, cara, para nós que somos da educação física, é muito difícil a gente pensar em não fazer exercício, né? É quase um sacrilégio pensar, pô, mas como é que o idoso não vai fazer exercício? Só que isso é uma cultura nossa, né, cara? Porque a gente tem isso dentro da gente, a questão da educação física, do esporte, da atividade física. Mas não é. Esse não é um pensamento, não é o mesmo na população mundial. Tanto é que 2/3 da população mundial não atingem o recomendável de atividade física, certo? Então o sedentarismo e os baixos níveis de atividade física é o que é o mais presente. Então o Vivifreu ele foi concebido para tentar levar a atividade física para as pessoas que estão super afastadas dela, de uma maneira muito didática e muito simples. Bom, o que eu acho que, cara, pode servir como estratégia? Inclusive, eu tenho dito pro meu pai, que é um cara que é um touro, tem 77 anos, eu tenho dito para ele, cara, uma vez por dia, faz 2 séries, 3 séries de sentar e levantar da cadeira 10 vezes, ou 12, ou 15, se tu conseguir, certo? Eu acho que sentar e levantar da cadeira é um exercício que qualquer pessoa pode fazer e, claro, um idoso que tem um pouco mais de dificuldade, arruma algum apoio, pode fazer com a ajuda dos braços, certo? Fazer um trabalhinho de flexão do cotovelo com garrafa d'água, encher a garrafa de acordo com a sua capacidade. Para marcha, poxa, tentar caminhar dentro de casa e quem sabe, primeiro com apoio até da mesa, caminhar, fazer a caminhada tandem, que é colando o dedão no calcanhar, se é difícil demais, fazer a semitandem, que é colando o pé, deixando um pé, o dedão mais ou menos na metade do outro pé, certo? Então, assim, alguns exercícios que se utilizem do próprio corpo do idoso, certo? Mas que o importante é que ele se movimente, certo? Então, assim, é fundamental, cara. E sentar e levantar da cadeira, cara, é um agachamento, é um leg press, só que é um gesto extremamente funcional, né, para o idoso. Eu acho que já é um belo ponto de partida. E, Cadori, tu percebe nesse contexto, por exemplo, de vocês receberem críticas num projeto como esse, tu percebe um certo preciosismo da gente da educação física? Obviamente que eu vou querer falar contigo sobre como otimizar o treino. Daqui a pouco a gente vai entrar em variáveis, em treinamento concorrente, combinado e tal. Mas tu acha que a gente ainda guarda um preciosismo da exatidão da prescrição que talvez afaste a maioria da população do exercício? Tu acha que isso acontece? Com relação, tu te refere assim à crítica do profissional de educação física em relação a um programa desse... Cara, na verdade, eu não acho que esse programa ele venha a prejudicar a atuação do profissional, né? Ele tem que ser pensado como uma política de saúde pública para tentar levar o exercício para quem não tem acesso ao profissional, certo? Para quem tem acesso ao profissional, esse cara normalmente ele vai contratar, ele vai chamar alguém para atender ele em casa para escrever exercício, mas esse programa foi pensado para que o cara que não tem acesso, ele possa fazer, certo? Então, poxa... Mas aí, desculpa te interromper, eu tenho uma percepção, eu não sei se tu concorda, mas às vezes, até mesmo o idoso, quando chega para o profissional, que talvez não se sinta preparado a trabalhar com esse público, olha, de repente é um idoso que está acamado, de repente é um idoso que está com síndrome de fragilidade. Eu percebo que às vezes o pessoal fica, olha, eu vi que o Cadori fala de contrações rápidas, eu vi que o fulano fala de alta carga, poxa, esse idoso não pode fazer isso, então eu não vou trabalhar com ele porque eu não consigo atender esse ótimo, esse ideal. E aí eu não sei se é só uma percepção minha, de repente o pessoal pode comentar aí também se é uma percepção deles, mas eu acho que talvez a gente se perde num preciosismo de exatidão de prescrição e esquece que pode fazer coisas mais simples. Tu mesmo falou agora de sentar e levantar, de fazer uma caminhada leve. Então, às vezes, eu sinto que as pessoas se assustam
por não terem esse grau de informações e acabam não fazendo mesmo o que é básico, o que seria vital. O que seria, por exemplo, seguir os guidelines do Vivifray ou da Organização Mundial da Saúde, seja de quem for, né? Eu não sei se tu tem a mesma percepção. Vitor, só fazer um parênteses antes, cara. Mas assim, ó, é importante dizer também que o Vivifray, ele também não é só para quem não é profissional do exercício. Pelo contrário, ele também serve de guia, por exemplo, para um fisioterapeuta, um professor de educação física que vai atender um público mais fragilizado, certo? Então, assim, porque muita gente, cara, isso é uma briga minha pra caramba. A minha disciplina é de avaliação física lá na EasyFit da URGS, e que é o seguinte, cara, tem muito profissional que não avalia os seus alunos, os seus idosos que atende. Então, assim, o Vivifray, ele vem marcar bem, poxa, ele vem marcar que o cara tem que avaliar uma velocidade de marcha, um time up and go, certo? E os testes que ele propõe, poxa, são os testes, a bateria SBBP, pô, são os testes que tu não precisa de grande tecnologia, né? Então ele traz a orientação também para os profissionais, né? E não só para os que não têm acesso. Mas a ideia dele foi concebida para também incluir aqueles que não têm acesso. Pô, cara, agora quis fazer esse parênteses, cara, esqueci da pergunta. Não, fica tranquilo. Basicamente era sobre a tua percepção sobre o preciosismo, se isso afasta a relação do profissional com os alunos frágeis, né? Inclusive, cara, até em relação a essa questão, né? Mas o próprio sentar e levantar da cadeira, claro que é mais complicado para um idoso um pouco fragilizado realizar isso de forma com velocidade de contração, né? E eu sempre meto muito a pilha, que seria legal. Uma das formas de trabalhar potência no idoso é o sentar e levantar, quem sabe com alguém segurando as mãos dele para dar estabilidade. Também é o que a gente fala, tem que trabalhar potência, tem que trabalhar velocidade rápida. E, cara, na boa, se o cara conseguir executar um movimento e etc., ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso, inclusive, com amplitude reduzida, certo? E por que eu estou dizendo que ele pode fazer isso? Cara, porque a gente já aplicou essa intervenção no cara com fragilidade, no octogenário com demência, no hospitalizado. Então, cara, não tem idoso que não seja treinado em potência. Ainda que a velocidade de execução ela não seja muito rápida, é o mais rápido que ele pode fazer. Ah, mas ele tem dor no joelho de fazer rápido. Cara, ele pode trabalhar força explosiva isometricamente. Inclusive, né, mesmo numa contração dinâmica, um cara que tem a intenção de deslocar uma carga o mais rápido possível, a maior variação de força ela vai ser no instante isométrico. Antes mesmo da barra ou do peso começar a se mover, é quando tu tem a força explosiva, ou seja, é isometricamente que a gente produz a força explosiva máxima, que é a taxa máxima de produção de força. Então, poxa, para quem tem uma dificuldade articular, daqui a pouco tu pode fazer uma contração rápida e explosiva bem antes do cara chegar num pico de força que vai gerar dor e isometricamente, cara. É possível, tem que ter um pouco de criatividade, né? Ciência e arte, né? Usar a criatividade embasada na ciência. Sem dúvida. Eu já vou fazer o gancho, porque essa era uma das coisas que eu tinha anotado aqui, que eu queria falar contigo um pouco sobre essa velocidade de contração. Tu já falou basicamente algumas coisas, mas eu queria que tu reforçasse se o idoso precisa de fato executar um movimento rápido ou se a intenção de executar rápido ela já é suficiente, né? Já é benéfica. E também sobre esse ponto, né, do medo que os profissionais têm de fazer execuções de fato rápidas com os idosos, né, de fato solicitar que eles façam movimentos velozes. Cara, assim, ó, como potência é força vezes velocidade, e existe tu consegue melhorar a potência também trabalhando com cargas um pouco mais elevadas, sem tanta velocidade de movimento. Agora, se a gente for para a literatura, e aí tem até meta-análise já fazendo essa comparação, os ganhos em potência são superiores se tu trabalha com velocidade, né? E mesmo comparando um treino com mais carga, mais lento, com treino de menos carga, mais rápido. Tá, mas e aí? Bom, e aí, cara, porque já tem alguns estudos mostrando pontos de corte de valores de potência muito relacionado a diferentes velocidades de marcha. Ou seja, quanto maior for a potência de membros inferiores, maior é a chance daquele idoso ter uma velocidade de marcha rápida.
E aí, de novo, alguém pergunta, bom, velocidade de marcha é um baita preditor de mortalidade e fragilidade, certo? Em idosos. Então, melhorar a velocidade de marcha significa adiar uma condição de fragilidade, evitar uma condição de fragilidade, evitar uma condição de dependência, certo? Então, assim, vou treinar ele sempre com alta velocidade? Não. Assim como num esporte, tu não treina sempre o atleta da mesma maneira, o idoso, cara, tu pensa que tu pode variar o estímulo, treinar 4 semanas de forma com um pouco mais de carga de forma lenta, treinar outras 4 semanas reduzindo a carga trabalhando com velocidade, utilizar exercícios adequados para isso. Eu gosto muito de exercício de cadeia cinética fechada. Por outro lado, daqui a pouco assim, poxa, o cara com o agachamento com o próprio peso corporal, o cara sente alguma dor lombar. Bom, se eu não consigo isolar um trabalho multiarticular para trabalhar potência, porque esse cara tem dor lombar, então eu vou para a cadeira extensora e vou trabalhar a velocidade ali, certo? Então, aí que tá. A gente sabe que idoso, a coisa não é tão simples. O cara vem com alguma dor, algum resquício em uma articulação de membros inferiores ou na própria lombar. Poxa, vou buscar uma forma para minimizar esse sintoma, essa dor, trabalhando o que esse cara tem que trabalhar, que é força e potência, né? E só para não deixar a Elren sem resposta, que eu vi ali que ela botou a pergunta, se a gente tem alguma ideia de fazer alguma coisa relacionada ao SUS. Ainda não tem nada nesse sentido no Brasil. Agora a gente está buscando, nós vamos fazer um estudo testando o Vivifreio como intervenção, certo? Como home-based exercise, aí, né? Como exercício realizado em casa. Isso é um projeto que a gente tem, é um projeto que o Mikkel está no meu pé para a gente desenvolver. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas poderiam fazer ao redor do Brasil, em diferentes lugares, testando. Isso vai ser super bem-vindo na literatura, assim como outros programas, outras formas de avaliação e treinamento, né, que sejam acessíveis, mas com relação ao SUS não temos nada aí no momento. Show, show. Eu aproveito aí o gancho, então eu tenho certeza que a Euren concorda comigo. O nosso grupo está à disposição aí, como a gente puder ajudar. No Pará, pelo menos, vocês já legal, podem contar. E uma pergunta que muita gente me faz quando eu estou dando aula, seja na graduação ou na pós-graduação, porque a gente começa a mostrar os trabalhos dizendo que, olha, o idoso pode trabalhar com cargas maiores, ele pode trabalhar com velocidades maiores. E eu percebo que um dos grandes bloqueios dos profissionais mas, Vitor, o idoso não quer. Ele não quer progredir a carga, ele quer ficar naquela carguinha leve e tal. Tu acha que aumentar a velocidade de execução não seria um modelo fácil e prático de melhorar esse treino? Porque se o idoso tem um bloqueio para aumentar a carga, de repente, aumente a velocidade de execução, né? Então, seria um modelo bastante útil de como fazer essa progressão, né? Pelo menos na minha percepção, resolve as coisas e esse bloqueio que o pessoal tem. É claro que eu ainda vou acreditar que na postura de professor o sujeito tem habilidade para convencer aquele idoso da importância de progredir a carga e tal, né? Mas de repente não ficar com esse medo da velocidade alta fosse mais uma alternativa, mais uma ferramenta, né? Com certeza, a velocidade como indicador de intensidade ela é muito subutilizada no treino de força, no Brasil bastante. E aquilo, né? A gente comentava, a fórmula física, força é massa vezes aceleração. Não mexe na massa, se tu mexer na aceleração, tu vai aumentar a força aplicada, o recrutamento neuromuscular vai ser outro, certo? Vai ser outro. Vai recrutar unidades motoras do tipo 2 sem precisar aumentar a carga, simplesmente usando a velocidade. E não só para o cara, né? Citasse uma situação que é o cara não querer aumentar a carga, mas pode ser simplesmente porque o cara não tem carga, porque aquele idoso malha em casa, né? Então é completamente diferente tu coordenar um levanta da cadeira com a massa corporal do cara de forma lenta e ele fazer isso de maneira rápida, um agachamento com a massa do corpo, ou o fato de ele simplesmente subir um degrau de forma unilateral, né? Pensando num trabalho de extensores do joelho e quadril, utilizando aí uma escada, enfim. Né, eu acho que certamente, seja como forma de aumentar a intensidade, perfeito, perfeito. Beleza, Kadori, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma transição. A gente já ficou aí mais ou menos meia hora falando de idoso em geral e treinamento, mas a gente tinha combinado de falar sobre treinamento concorrente, né?
Então deixa eu fazer contigo essa transição. E aí eu queria que tu começasse falando de como tu tem pensado, qual é a definição que tu tem seguido de concorrente. Eu sei que tu tem também uma reflexão sobre a terminologia, né, de concorrente com combinado. E aí manda ver aí o que o pessoal precisa saber dessa classificação. Cara, na verdade, assim, primeiramente quando a gente vai vou fazer essa transição falando, quando a gente está falando no idoso frágil, que não ou no idoso muito idoso, esse cara, né, eu canso de falar, esse cara não vai morrer por causa de um diabetes, de uma hipertensão, esse cara vai morrer por declínio funcional, certo? Nesse cara, o condicionamento cardiovascular não é o limitante da independência dele. Certo? A velocidade de marcha esse cara ele nem consegue fazer um exercício digamos assim, com desafio cardiovascular. Por quê? Porque esse cara nem caminha muito bem, certo? Então, nesse cara, eu não entro no conceito de treino combinado ou concorrente, eu vou com esse cara, eu trabalho o conceito de treinamento multicomponente. Força como pilar, né? Força, potência, habilidade de marcha, exercício de marcha, equilíbrio, certo? Tudo para evitar as quedas, para melhorar a habilidade de marcha dele, para melhorar a força dele. Agora, quando eu vou para o idoso mais saudável, bom, aí eu começo a voltar para a zona onde esse cara tem, ele entra para uma faixa etária, ele volta para uma faixa etária onde tem uma relação de mortalidade com doença, com fatores de risco cardiovascular, como o próprio diabetes, como a hipertensão arterial. E aí eu tenho que observar que eu tenho perdas ao longo, né, das décadas de envelhecimento, que são tanto na função cardiovascular, isso é bem descrito. Estou tentando lembrar me deu um branco aqui dos autores que eu cito pra caramba, mas enfim, que descrevem bem essa perda de consumo de oxigênio com o passar das décadas, e de força e potência. Então, assim, cara, a questão não é se eu devo prescrever o treino combinado, é como prescrever o treino combinado de maneira a otimizar as adaptações. E a grande chance é de otimizar as adaptações. Daqui a pouco a gente vai falar em efeito de interferência. Mas, cara, por que eu falo treino concorrente? Na minha concepção, treino combinado e treino concorrente é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque concorrente foi um termo utilizado, transferido ao Brasil de maneira... em função da terminologia utilizada no inglês, que é o concurrent, que em inglês é simplesmente simultâneo, né? Só que como tem essa coisa da concorrência, de um possível antagonismo entre as adaptações do treino de força aeróbio, essa tradução ela acabou pegando em função disso aí. Eu confesso que se olhar a maioria dos artigos que eu tive a oportunidade de participar, e que a decisão da terminologia coube a mim, eu gosto muito de ser coerente e utilizar o treinamento concorrente. Mas quando eu falo em concorrente, eu poderia usar o combinado em algum artigo, em alguma revista clínica, talvez o revisor me encheu o saco e eu mudei para combinado, mas assim, muito mais para agradar o revisor do que propriamente para, sabe, para mim não tem diferença. Treinamento simultâneo, combinado, concorrente, independentemente de concorrer ou não, eu considero a mesma coisa. Show, show. E, Cadore, acho que uma das perguntas agora de verdade mais importantes, porque tu falou que a força é um dos pilares centrais desse processo todo, né? E obviamente que eu concordo contigo. Justamente a força é o ponto que seria afetado negativamente, né, com a combinação de um treinamento com características aeróbias, né? Então, a teoria da interferência indicaria que os ganhos aeróbios não seriam afetados, mas não é que nós teríamos perda de força, né? Nós teríamos perda do potencial de ganho, né, daquela adaptação. Uhum. Então, no idoso, especialmente, isso seria problemático, né? Mas o que isso tem, o que tem se mostrado de sólido quanto a isso? Cara, assim, ó, só fazendo um apanhado, se me permite, um apanhado histórico rápido. Claro, fica à vontade. O efeito de interferência ele foi pela primeira vez descrito na literatura em 1980 por um estudo clássico do Rickson, que avaliou só força, tá? E ele viu, se não me engano, eram 10 semanas de treinamento, ele viu que a partir da quinta semana, o grupo que fazia treino concorrente, ele
ele parou de ganhar força, ele manteve os ganhos que ele teve nas primeiras 5 semanas, mas ele não ganhou mais força, enquanto o grupo só força seguiu ganhando. Só que quando tu vai para o protocolo de treinamento, cara, os caras trabalhavam 6 dias por semana na bicicleta ergométrica, cara. Se não me engano, eram 6 tiros de 5 minutos na potência do VO2 máximo, era um absurdo, ou seja, era alta intensidade e alto volume em alta intensidade, e quando eu digo alto volume, não só por sessão, era por semana. Então, pô, os caras mataram os caras, certo? Mataram os caras. Vitor, tu é um cara que entende muito mais de treinamento intervalado de alta intensidade do que eu. Tu sabe que se o cara fizer 2 vezes por semana esse treino e talvez até reduzir a quantidade por treino, existe uma probabilidade enorme do cara ganhar rigorosamente a mesma coisa. E fazendo essa redução, existe uma probabilidade enorme do cara não ter efeito de interferência nenhum. No idoso, o primeiro estudo com treino combinado foi pelo Woods em 2001, o primeiro estudo publicado comparando o treino combinado com o treino força isolada. Ele não mostrou interferência. A partir daí veio o estudo do esquerdo em 2004 na Medicine in Science, combinando aí, ele fazia 2 vezes força e 1 vez força e outra vez trabalho aeróbico em ciclo ergômetro, que também é o estilo neuromuscular, e ele mostrou em 16 semanas no idoso que os ganhos de força foram o mesmo e de massa muscular também. Então ele não só não viu a interferência, como ele viu o próprio ciclo ergômetro como uma potencial segunda sessão, certo, nessa população. Aí tem vários estudos do grupo do Hackney, em indivíduos de meia idade idosos, mostrando nenhum efeito de interferência, treinando 2 vezes por semana a força e 2 vezes por semana aeróbico em dias alternados, até que a gente entrou na festa em 2010, cara, publicando o estudo da minha dissertação de mestrado, onde a gente passou para 3 vezes por semana, com os caras treinando força aeróbica na mesma sessão, com o treino aeróbio realizado imediatamente antes, progredindo para 6 tiros de 4 minutos, certo? Na intensidade do limiar anaeróbio. E a gente viu o efeito de interferência. Só que aí eu tenho que abrir um parênteses, bem como tu falou. Os caras não é que perderam força. É que quem trabalhou aquele protocolo, que era um protocolo assim, ó, porrada de força nos caras. Com certeza. Quem trabalhou força isolada aumentou, em média, 67% de força. Que é um aumento que não é qualquer estudo que demonstra esse aumento. E quem trabalhou com corrente aumentou 43% em média. Então, cara, foi um baita aumento. Tem muito estudo em treino de força isolado que mostrou esse aumento. Sacou? Só que quem trabalhou força teve um incremento não estatisticamente significativo, o grupo que trabalhou força, em torno de 5% na potência máxima em ciclo ergômetro, no consumo máximo de oxigênio. E, ao mesmo tempo, quem trabalhou o combinado não só aumentou a força pra caramba, como aumentou 20%, cara, essas variáveis de desempenho aeróbico. Então, quer dizer, cara, se eu tenho que tomar decisão, pô, sinto muito, eu vou com efeito de interferência, aumento as 2 coisas. Só que, poxa, posteriormente, cara, a gente usando o mesmo protocolo, a gente viu que quem trabalhou força antes melhorou mais do que quem trabalhou força depois. Então, poxa, já foi um indicativo de que, opa, peraí, tem uma maneira de melhorar, otimizar isso aí. E o legal desse estudo que a gente investigou a ordem foi que nós registrávamos as cargas dos caras, porque como o treinamento foi prescrito por faixas de repetição máxima, a gente ia anotando as cargas, registrando. E o que a gente observou? A gente observou, cara, que enquanto a intensidade do aeróbio era baixa, as cargas dos 2 grupos iam progredindo de maneira muito semelhante. Então, com 85% do limiar anaeróbio era mesmo incremento de carga, ou seja, parecia não influenciar nada no desempenho de força, quem trabalhava aeróbico antes, com 90% a mesma coisa. Quando bateu 95% do limiar anaeróbio, começou essa dissociação nas cargas. E essa dissociação ela ficou mais proeminente quando os caras trabalhavam no limiar anaeróbio. Então, quer dizer, cara, trabalhando 25 minutos, 30 de ciclo ergômetro, poxa, tem uma fadiga periférica maior, certo?
em cargas menores relativas ao segundo limiar, poxa, os caras vão e treinam na boa força depois. Agora, quando eu começo a pisar no acelerador e aumentar a intensidade do treino aeróbio, se eu faço força imediatamente depois, aí eu já começo a possivelmente perder desempenho no meu treino de força de membros inferiores. Nos membros superiores não interferiu em nada, certo? E aí, mas aí tem outro estudo mostrando que a ordem não influencia. Então, beleza, se tem resultados controversos, vamos para as meta-análises. E já saíram duas, certo? Uma delas bem ampla, onde não tem efeito a ordem na hipertrofia, treinar força antes e força depois, os dois melhoram igual a massa muscular, não tem efeito a ordem no consumo máximo de oxigênio, não tem efeito a ordem no percentual de gordura, que é elementar, o gasto energético não vai sofrer influência da ordem, mas as meta-análises mostram que na força sim a ordem pode influenciar. Então, quer dizer, se eu tenho um protocolo de treino aeróbio que progride para cargas mais elevadas, eu diria que se eu posso escolher, eu treino força antes. Show, show. Essa era uma pergunta que o pessoal já tinha feito aqui, ela estava aqui anotada, né? Então, só para pontuar, a sugestão é que... Porque assim, Kadori, na prática, no dia a dia, quando a gente recebe o idoso, a maior parte da galera que trabalha como personal trainer na academia, velho, é impossível que tu não trabalhe de modo combinado. Se tu pensar no desenvolvimento completo do sujeito, tu vai ter que combinar de algum jeito, né? Então, o idoso vai 2 vezes treinar contigo, ele vai treinar 3 vezes na semana, e olha lá. Então, tu vai ter que combinar essas coisas. Então, aí eu concordo 100% contigo de que, nesse ponto, o que a gente tem que pensar agora é em como otimiza, né, essa prescrição. E aí, só pontuando, então, a recomendação é que, para minimizar esses efeitos, treinar força antes seria um ponto crucial. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que é também uma dúvida minha, né? No que tu comentou sobre esse treinamento aeróbio antes, era um treinamento contínuo, certo? Com carga progressiva, mas contínuo. Tu acha que Pode falar, pode falar. Na verdade, nas últimas 2 semanas, eles entraram num treino intervalado. Os caras davam 6 tiros de 4 minutos na intensidade, na potência do segundo limiar, né, do limiar anaeróbio, descansando por 1 minuto, numa cadência autoselecionada, né? E os caras desciam da bicicleta mancando, né? Fazendo um parênteses. No fim, a adaptação, a resposta adaptativa, ela parece óbvia, né, para quem está ali e percebe o efeito deletério que esse tipo de esforço vai fazer e vai diminuir a qualidade no esforço neuromuscular subsequente, né? Então, fica essa recomendação aí. E aí, Kadori, só para eu... Pode falar, pode falar. Não, fala. Eu ia te dizer, porque eu acho que tu vai chegar onde eu acredito que tu vai chegar. Eu acho que tu ia começar a falar do treinamento intervalado, né? Então, não segue a pergunta, é isso aí. Não, a minha pergunta é, obviamente, o treinamento intervalado, a gente tem inúmeras combinações, né? Inúmeras possibilidades. Então, não dá para botar tudo no mesmo pacote e dizer treinamento intervalado isso, treinamento intervalado aquilo. A gente precisa aprofundar, mas tu percebe algum potencial do treinamento intervalado para facilitar esse processo de reduzir a interferência, seja por a possibilidade de reduzir o volume, mesmo que tu mantenha a intensidade alta, né? É claro, eu estou falando de reduzir o volume de esforço, né? Mas a gente vai ter um volume grande também do total da sessão. Cara, eu acho que uma das coisas que influenciam na fadiga pós-treino, e aí até tem estudos agudos mostrando, realmente é a intensidade. Então, principalmente que, né, como tu sabe bem, quando tu começa a aumentar a intensidade no treino aeróbico, tu também começa a meter na festa unidades motoras mais rápidas, né, para sustentar aquela intensidade alta. E que são unidades motoras que depois a gente vai precisar para manter os níveis de carga no treino de força. Então, eu acho que mesmo que o volume seja menor, eu acho que o trabalho com intensidade anterior, ele também pode interferir no desempenho do treino de força. Então, principalmente, eu inclusive sou mais favorável a, se o cara quer porque quer fazer um trabalho aeróbico anterior ao treino de força, ele é menos prejudicado se esse trabalho aeróbico for contínuo de baixa intensidade do que se for intervalado de alta intensidade, em termos de preservação do desempenho subsequente, imediato, certo?
A gente é muito recente, cara, eu acho que tem 2 semanas, acho que talvez isso, 2 semanas, nem isso, acho que saiu publicado talvez uma semana atrás, um trabalho da Eu ia minha... falar desse agora. Quer falar desse? Fala desse que depois Não, não, eu respondo. Não, saiu não, publicado um não, manda trabalho ver. que nós, inspirados aí em vocês que já vêm trabalhando vocês já vêm trabalhando com HIIT há bem mais tempo, a gente tentando juntar um pouco do nosso background de prescrição de treino combinado, nós comparamos 2 protocolos de treino combinado utilizando o HIIT no trabalho da minha hoje ex-aluna de mestrado, Diana Miller, que comparou o treino de força com o treino de potência, associado os dois a um protocolo intervalado de alta intensidade, que começou, se não me engano, eram 12 minutos total na intensidade alvo, né, com 3 tiros de 4 minutos, passando depois a 4, né, tiros de 4 minutos, chegando então a no máximo 16 minutos. E, cara, assim, a gente não tem um grupo que inverteu a ordem comparativo, não era o objetivo ver a ordem, a gente não tem um grupo só força ou só potência comparativo, porque a gente quis seguir nessa linha de treino combinado, mas que a gente pode dizer quando a gente vai olhar os incrementos de força, tanto no leg quanto na extensão de joelhos, os incrementos de taxa de produção de força, cara, pô, foram incrementos excelentes, de novo, no mesmo nível que eu observo na literatura, quando o treinamento é isolado. O que eu consigo ver? Poxa, os caras melhoraram consideravelmente a potência aeróbia, utilizando um protocolo tempo eficiente de treinamento intervalado de alta intensidade em ciclo ergômetro, sem ter nenhum prejuízo aparente no desenvolvimento de força. Porque assim, poxa, talvez, mas tu não sabe porque tu não comparou com o treino de força ou potência isolado. Cara, mas eu tô olhando pro delta, os caras melhoraram pra caramba, e melhoraram em testes funcionais, e melhoraram na altura de salto, certo? Que é relacionado também com a função. Então, poxa, eu tô vendo aí um indicativo de que o HIIT não prejudicou nada, ou muito pouco, imperceptivelmente, esses caras, e pelo contrário. Inclusive, eu acho que o HIIT, o fator HIIT nos 2 grupos, foi algo que possa ter influenciado de maneira a eles terem digamos, mascarado possíveis diferenças específicas de cada treinamento, né? Porque, pô, o HIIT, ele se eu for comparar, e aí tu pode me dar uma aula sobre isso, né? Eu vou ficar muito feliz, mas assim, só dando um pitaco, se tu for comparar com o treinamento, com as adaptações neuromusculares a um treinamento contínuo, o HIIT mexe mais na função neuromuscular. Tô certo, Vitor? Com certeza, com certeza. E dependendo do modelo que a gente está usando, até vocês usaram um modelo que a gente chama de HIIT longo, né? Ele teoricamente Sim. teria ainda um efeito neuromuscular um pouco menor. A gente vai dizer que ele vai ter um efeito mais sistêmico, né? Mais central. Uhum. Agora, se for comparar, se for pensar em modelos... Agora, ele também foi feito em ciclo ergômetro, né? O que localiza a carga. Então, de fato, é esperada uma resposta neuromuscular. Tem estudo mostrando hipertrofia a partir de HIIT com bike, ganho de força, né? Então, eu ia te perguntar isso, e eu estou bastante empolgado com esse ponto que a gente chega, porque eu li esse teu artigo, obviamente recente, né? Porque ele acabou de sair, e o que tu está falando sobre os ganhos são exatamente os ganhos que a gente tem visto aqui, né? A gente está com um trabalho agora, recebeu ontem a resposta dos revisores, a primeira resposta, a gente está ainda no primeiro round com os revisores lá, mas os ganhos que a gente usou modelos de cluster, cluster 7 com os idosos aqui de Castanhal, esses que vão receber as cestas básicas, né? E os ganhos que a gente percebe de força, os ganhos de potência, com as variáveis que a gente conseguiu medir aqui, são muito semelhantes, sem ter combinação de treino, sem ter o treino combinado. Então, é mais uma informação de que, de fato, os ganhos que vocês obtiveram são ganhos esperados para esse tipo de modelo. E o que eu ia te perguntar é justamente isso. A gente comparou, né, um modelo que, teoricamente, tem contrações mais velozes com um modelo mais tradicional, cadenciado, né? E a gente não conseguiu ver diferença no desfecho final, na força final, na potência final. E quando eu vejo os teus dados, eles basicamente concordam, só que tu mostra um tamanho de efeito maior em algo que a gente não mediu, que foi na taxa de desenvolvimento de força, né? Isso. Tu acha que... o que tu acha que pode explicar essa ausência de diferença? De repente o nosso tradicional foi bom também? De repente...
De repente Cara, teve diferença, mas a gente não conseguiu pegar por causa das medidas que a gente tem acesso, né? na verdade, assim, é descrito na literatura que o treino tradicional, ele mesmo quando a intenção não seja de fazer velocidade máxima, principalmente, cara, quando as intensidades elas atingem, por exemplo, 70% de um RM, 75% de um RM, 80% de RM, pô, às vezes para vencer a Uhum. inércia, a aplicação inicial de força dos caras para deslocar a carga, ela envolve uma variação de força rápida. Mesmo que a intenção não seja fazer na máxima velocidade possível, esses caras, para sair da inércia, eles aplicam força rapidamente. Então, muitas vezes, tu acaba encontrando uma melhora na taxa de produção de força, na taxa de desenvolvimento de força, mesmo num protocolo, digamos assim, descrito como um protocolo de treino de força tradicional, ou seja, não treino de potência. No nosso estudo, cara, a gente não observou interação tempo-grupo, né? Não observou uma diferença estatística. Só quando a gente vai olhar para os gráficos, e foi proposital, na verdade, ter descrito esses gráficos, essas variáveis gráfico de linha, foi o que a gente observou. O que puxou o efeito tempo, efeito estatístico de diferença, né? O efeito tempo, pô, foi o grupo de treino de potência. Porque o grupo de força tradicional, ele teve um pequeno incremento em 8 semanas, depois tem uma reta, ele não mudou mais nada. Enquanto o grupo de treino de potência, ele aumentou em 8 e ele aumentou para 16 semanas, certo? Então, assim, a gente não fez por uma questão de... nós assumimos a nova de 2 vias e a gente não desdobrou por grupo porque não teve interação. Agora, eu tenho Perfeito. certeza absoluta, tá? Eu não fiz isso, tá? Mas eu tenho certeza absoluta que se eu pegasse os grupos e fosse fazer uma avaliação no tempo individual em cada grupo, o grupo força não ia ter dado alteração significativa e o grupo potência sim ia ter dado alteração significativa. Então, claro, a gente faz um cálculo amostral que a princípio nos deu 20 sujeitos, 20 participantes, a gente terminou, se não me engano, com 18 ou 19, não lembro exatamente agora, para essa variável, mas então talvez aumentando para 20 pessoas eu não tinha observado igual, mas daqui a pouco com 22 eu tinha observado essa diferença. Pode ser, não sei. Mas assim, se eu fosse mesmo nesses sujeitos avaliar individualmente em cada grupo, cara, aí é aquele esquema da carambola estatística, né? Não deu interação tempo pro grupo, mas, pô, eu olhando aquele gráfico e olhando os tamanhos de efeito, cara, pô, é bizarra a diferença. Não tem como simplesmente passar cego, né? Por aquilo ali e dizer, não, se comportaram iguais, só deu efeito tempo. Não, peraí, olha o gráfico, olha o comportamento dos grupos, né? Cara, te ouvir falando disso me dá um alívio, porque a minha percepção é exatamente a mesma. Eu rodo lá a Nova de 2 vias e, cara, como que não mostra, né? Cadê a interação? Mas aí, É, pela fidelidade ao modelo estatístico escolhido, a gente assume essa bronca, né? Aí vem o é, tamanho de efeito para dar uma salvada, né? exatamente. Até aquela análise estatística que o professor Irineu Loturco utiliza com muita propriedade em atletas, né? Que é a análise qualitativa, né? De Uhum. probabilidade de haver diferença de fato entre os grupos. E a gente não utilizou essa nesse estudo, mas também é uma coisa que poderia ter nos ajudado nessa parte aí. Show. Cadore, eu acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta. Tu também é um dos autores do Position Standing que saiu recentemente sobre prescrição de exercício para idosos, né? E aí, uma das recomendações é que sejam adicionados exercícios de potência, exercícios com alta velocidade, e aí provavelmente de pliometria, exercícios com alta velocidade para os idosos, né? Eu queria que tu falasse sobre o seguinte: quando eu tenho um modelo de treinamento que o idoso consegue atingir alta intensidade, eu ainda tenho benefícios em adicionar mais exercícios de potência, ou um treinamento de alta intensidade básico, com mínima dose, tipo os que o Paulo tem trabalhado, já resolveria o problema? Tu diz nas variáveis de potência, variáveis de força rápida? Para a hora da prescrição, o profissional está na Aham. academia, ele vai prescrever mínima dose lá, vai fazer um leg press, vai fazer um supino, uma remada. Ele tem ainda mais benefício ao adicionar, de repente, mais um arremesso de medicine ball, mais uma série de saltos? O que tu pensa sobre isso? Cara, eu acredito que sim. Deixa eu fazer, peraí, só um pouquinho, cara, que meu cachorro tá incomodando para sair do quarto aqui, tá dando porrada na porta. Agora eu já deixei ele. Que fazendo ao vivo tem essas coisas, né? Bom, Tem enfim, essas coisas.
Não, meu cachorro é um terneiro, cara. Se eu não atender, ele derruba a porta. Bom, então é o seguinte. Inclusive meu apartamento é tão pequeno que até para balançar o rabo ele tem que sair fora. Mas cara, só fazendo, posso falar um pouquinho do bastidor do Position Statement? Pode, vamos fazer o seguinte, essa live deve cair, eu acho que no meio da tua fala. Se tu não te importar, a gente deixa ela cair e volta mais uns minutinhos para tu concluir. Tá, beleza. Fica tranquilo para Não, ti aí, de boa? tranquilaço. Não, eu só ia comentar que assim, ó, eu recebi o convite do Position Statement, assim, surpreendido quando eu olhei, eram só autores americanos, tinham na época Só um segundo, Cadori. A gente tem mais 20 segundos só e ela vai cair. Não, vamos então fazer o seguinte, eu vou encerrar e a gente te chama de volta. Tá, beleza. Então, pessoal, fica ligado aí, volta, porque o que o Cadori vai falar agora com certeza é sensacional e é importante. Então, eu vou fechar a live e a gente volta rapidinho, beleza? Valeu, pessoal! Valeu.